Boa noite a todos vocês. Com grande prazer que eu sempre compareço aqui em Colônia. E como todas as vezes, que a gente inicia o nosso bate-papo aqui, a nossa palestrinha, eu procuro sempre pedir a Jesus que possa nesse momento fazer-se aqui presente, através da sua presença, que Ele pode a cada um de nós aqui o suporte necessário para que a gente possa unir os nossos pensamentos e nessa união a gente, como eu sempre digo, possa atingir o objetivo, o propósito, vamos assim dizer, de toda e qualquer palestra, toda e qualquer reunião, que é um perfeito entendimento entre cada um de nós aqui nessa noite, tá? Muito bem. Muito bem, então, hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui. Eu estava comentando, não tem nada assim muito definido, mas eu gostaria de dizer para vocês que todos nós, generalizando, todos nós, temos um poder dentro de nós. Esse poder, essa energia, é difícil nós designarmos o nome certo para isso aí, mas existe um nome para a manifestação dessa energia, dessa capacidade, desse potencial que cada um de nós tem dentro de si mesmo. Esse nome é exatamente fé. A fé, gente, é uma energia tremenda de realização que cada um de nós possui. Mas, curiosamente, nós não conseguimos, por algum motivo, na grande maioria das vezes, até não só exercitá-la, como reconhecê-la também. Eu já falei algumas vezes aqui sobre alguma coisinha ali, falar sobre fé. Porque, normalmente, quando eu exponho algum tema, algum assunto, são coisas que sempre me interessam, inclusive particularmente, em nível particular. Porque aquilo que eu me interesso, que eu vou atrás, que eu pesquiso, esse negócio todo, eu procuro sempre, às vezes, passar para as pessoas, porque como eu, às vezes pode ter alguém que tenha esse desejo de conhecer, ou tem essa necessidade de busca, muitas vezes de propriedades que a gente não tem, nós estamos aí conquistando através das reencarnações sucessivas. Então, essa capacidade, esse potencial, essa energia, esse poder, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, hoje é reconhecido que nós temos, não só em nível religioso, o Evangelho, segundo o Espiritismo, faz a colocação, que nós temos como uma semente, nós temos de algum modo fazer germinar. Quando o indivíduo já tem uma fé em potencial, é porque ele trouxe já de reencarnações passadas, é a bagagem reencarnatória dele, ou ele está desenvolvendo aqui essa sua capacidade. E não só, como eu disse, a religião, a parte espiritual, o espiritualista faz essa colocação, como a ciência também hoje faz. Hoje a fé, ela é reconhecida, não só aqui através de pesquisas, como internacionalmente. Por exemplo, o hospital, todo mundo conhece, o hospital de referência no Brasil, o Hospital Albert Einstein, no setor de oncologia, de câncer, tem um médico que ele chama Paulo de Tarso Lima, esse médico, Ele é responsável ali pela medicina integrativa ali do hospital, do pessoal com câncer. E ele normalmente, quando o paciente chega as primeiras vezes ali, na entrevista que ele faz, ele pergunta qual é a fé do indivíduo. Se o indivíduo fala qualquer uma, por exemplo, eu sou católico, ele manda aumentar o culto que ele pratica, por exemplo, vai mais em missa. Se o outro, por exemplo, é budista, é evangélico, ele chama o padre, chama o pastor, é chamado ali no hospital, é um hospital de referência ali, o Einstein, o Sírio-Libanês, enfim. E tem todo esse tratamento. A pessoa às vezes gosta de meditação, é chamado professores de yoga ali para poder acompanhar. Por quê? Porque está se notando que só a parte terapêutica medicamentosa não funciona tão bem quanto juntar essa parte espiritual junto do indivíduo.
Então, pesquisas, inclusive, realizadas, tanto para pessoas espiritualizadas ou espiritualistas, como ateus, né? O efeito é diferente. A pessoa que tem a propensão para a parte espiritual, ela tem a capacidade de cura, inclusive de conforto, muito maior do que o outro que não acredita em nada. E o que fizeram então? Começaram nas pesquisas, eles descobriram que existe um conjunto de genes em nós, todo mundo tem isso aí de certo modo, com raríssimas exceções, e esses genes que nós temos, né, é um conjunto, eles designaram, eles colocaram o nome, vamos pôr aqui que às vezes eu estendo um pouco isso aqui, então eles colocaram o nome de VMAT2. Esse aqui é o nome do gene que os cientistas descobriram. O que eles descobriram? Que em neuroimagens, né, quando fazem ali a tomografia do cérebro, esse negócio todo, e aparece a imagem no monitor, as neuroimagens mostram que quando a pessoa exercita a sua fé, eles pegaram ali pessoas que se propuseram a colaborar nessa pesquisa, eles notaram que as neuroimagens fazem o quê? Quando a pessoa começa a mentalizar, a ter fé, ou meditação, ou prece, enfim, acende, né, vamos assim dizer, aparece a área do cérebro que é responsável por aquilo ali. E curiosamente, o que aconteceu? Eles descobriram que a fé do indivíduo, quando é professada essa fé, quando ele tem aquela convicção, a certeza que vai se realizar, enfim, né, tudo aquilo que ele está necessitando, que ele aspira, eles descobriram que a própria parte cerebral, os neurotransmissores que são responsáveis pela nossa alegria, nossa serenidade, nossa harmonia, nosso bem-estar, começa a equilibrar aquilo de um modo curioso, né? Hoje eu vou fazer uma palestra meio diferente, mas instrutiva para vocês. Eu não sei se alguém aqui toma antidepressivo, né? Mas nas depressões, o que acontece? Eu vou entrar um pouco na parte técnica, né? Mas eu vou falar de um modo simples para vocês poderem entender. Todo mundo sabe que o nosso cérebro tem o que? Eles têm neurônios, não é? São as células nervosas, e se dá o nome de neurônios. Esses neurônios, não vou desenhar aqui ele como é, mas ele tem o que? Vocês sabem que existe um negócio chamado sinapse, é a transmissão da informação de um neurônio para o outro. Então, quando se vai explicar alguma coisa, o desenho que se faz do terminal do neurônio é assim, ó. Então, um é o neurônio que está emitindo, e o outro aqui vai ser o neurônio que está recebendo o sinal, o pensamento, enfim, o sinal de um para o outro, né? Então, esse neurônio, eles colocaram o nome de neurônio pré-sináptico, e o outro eles colocaram o nome de neurônio pós-sináptico. E esse espaço entre um e outro chamaram de fenda, é uma fenda, é um espaço, porque as pessoas acham muitas vezes que o neurônio, um é ligado no outro, é encostado, e não é encostado, né? Não é encostado. O neurônio é separado. Como que a informação passa de um para o outro? É exatamente através dos neurotransmissores que o organismo produz, que esse neurônio produz. E esse neurônio, por exemplo, pré-sináptico, quando ele produz esse neurotransmissor, que é a substância, por exemplo, a dopamina, a serotonina, todo mundo já ouviu falar nisso aí, né? Quando ele produz isso aqui, é exatamente esse neurotransmissor que passa o impulso desse aqui para esse aqui, para continuar, para formar ali o pensamento, a corrente no cérebro, esse negócio todo. Olha que coisa interessante. Então, esse neurônio pré-sináptico, ele tem receptores. Depois que isso aqui é segregado, o que acontece? Eles recaptam esse neurônio, volta para dentro ali da célula do neurônio, uma outra parte é destruída, né? Então, esse é o mecanismo que funciona. Quando o indivíduo está com depressão, o que acontece? Normalmente, a serotonina dele é baixa. Aqui na fenda sináptica, que chamaram, não tem muita serotonina. Então, como que o antidepressivo atua? O antidepressivo, nesses receptores por onde entra, vamos dizer assim, para entender o neurotransmissor de volta,
o antidepressivo entra na corrente sanguínea, vai lá e o que ele faz? Ele tampa, vamos dizer de um modo bem grosseiro, mas ele tampa os receptores. Então o que acontece? Não volta a serotonina, aí começa a inundar de serotonina aqui, aí dá bem-estar no cara. Entenderam o mecanismo do antidepressivo? Quando a pessoa tem fé, ela fala assim, não, eu sei que eu saio da depressão, eu sei que eu vou resolver minha situação, seja a situação de saúde, situação financeira, seja a situação com a minha família, seja lá o que for. Curiosamente, eles notaram que essa energia, esse potencial chamado fé, ele estabiliza e equilibra tudo isso aqui, ó, sem necessidade de remédio. E equilibra de um modo natural, porque quem já tomou antidepressivo descreve o quê? Melhora, mas não é que é aquela maravilha não, o medicamento vai empurrando, né, o negócio para frente. E tem aquele problema, tem que acertar o medicamento, uma série de coisas, é complicadíssimo. Então a fé aqui, gente, é o maior dos medicamentos que nós podemos ter. É o maior dos medicamentos. As pesquisas científicas mostram que isso é uma realidade. Nós temos esse potencial. Nós temos inclusive o gene que eles descobriram, que faz o quê? Faz com que equilibre isso aqui tudo. Agora a pergunta é, por que esses genes funcionam em uns e não funcionam em outros? Entendeu? É porque um tem verdadeiramente a fé, o outro não. Então hoje eu vou colocar aqui uma pergunta. Vocês podem até interromper, não tem problema. Se eu souber, eu respondo, né? Eu vou colocar uma pergunta. Vamos colocar essa pergunta como tema desse bate-papo nosso nessa noite, né? A pergunta é assim: por que? Esse porquê é separado. Não, eu errei. Vamos por aqui, ó. Por que minha fé não funciona? Essa é uma pergunta. É uma pergunta que a gente ouve muito. Ah, eu tenho fé, mas ela não funciona. Você não tem fé. Entendeu? Você não tem fé. Então, se nós fôssemos responder de um modo preciso, conciso, objetivo, claro, a resposta é bem simples. Por que minha fé não funciona? Resposta: porque, agora é junto, você não crê. É isso aqui. Por que minha fé? Porque não, eu creio, não. Você não crê. Assume a primeira parte. Entendeu? Se você quer resolver o problema, você tem que ter autoconhecimento. Você tem que olhar para dentro de você e ser sincero. Não adianta fazer de conta, né? Não, eu sou de conta, eu sou caridoso, sou de conta, eu sou anjo de luz. Você não é. Então, quando a pessoa já fala assim, não, eu não sou, ela deu o primeiro passo para ela poder resolver a dificuldade dela. Ô chefe, eu tenho fé. Só que a minha fé é pequena. Já dá uma vitamina para ela. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, o que acontece? Quando faz a colocação, porque a resposta seria essa: porque você não crê. Né? Então, uma questão de lógica, qual que seria a sequência desse negócio? Primeiro, você tem que. Ela começa com um negócio chamado crença. Segundo, aí origina a fé. E terceiro, vai ser a manifestação. Se vocês pegarem o livro do Kardec, O Céu e o Inferno, tem um caso ali, curioso de obsessão, que foi denominado caso Xumeme. Vocês lembram disso? Esse caso é o seguinte: era um obsessor extremamente empedernido, endurecido. E esse obsessor, ele não, o doutrinador não conseguia doutriná-lo. E esse obsessor incorporava uma, duas, aí o doutrinador começou a ficar desanimado, né? Aí, em certa altura, quando houve novamente uma reunião mediúnica ali,
o mentor da casa ali, do grupo, incorporou o médium e começou a conversar com o pessoal ali. Falou: olha, não fiquem frustrados, porque esse é um espírito extremamente endurecido, extremamente empedernido. E vocês não estão absolutamente perdendo tempo, porque isso que vocês estão fazendo é colocar dentro dele como uma semente, porque mais cedo ou mais tarde essa semente vai germinar. Agora, a gente não pode ter pressa, porque o obsessor não é bobo, sabe? Quando tem reunião mediúnica, incorpora o obsessor, não é falando: meu irmãozinho, os espíritos de luz estão aqui, então não. Tem um obsessor que é muito inteligente, são espíritos inteligentes, perceptíveis, então eles não se convencem muito fácil. Às vezes faz até de conta que convence para parar de perturbá-los, né? Mas eles não se convencem, não. Então o que aconteceu foi que esse mentor falou: olha, e ele fala uma frase que eu achei muito boa ali no livro. Ele fala assim: a pedra não se quebra na primeira marretada. Ele fala. E aí é que ele faz uma colocação muito interessante. Isso cabe também a vós, porque isso, inclusive, explica porque o Espiritismo não faz homens perfeitos rapidamente, mesmo entre os mais crentes. Leiam lá no Céu e Inferno, que a gente tem mania, né? Começa a frequentar o centro e fala: pronto, já me iluminei, acabei com as minhas imperfeições, não sou mais egoísta. Não, a coisa é difícil. E o Espírito fala lá: por isso que mesmo entre os mais crentes não se faz homens perfeitos. A doutrina não faz homem perfeito. Por quê? Precisa tempo. Devagar, você não quebra a pedra na primeira marretada. E ele fecha na seguinte colocação. Ele fala: primeiro vem a crença, segundo vem a fé, e terceiro vem a transformação. Que nós vamos poder colocar aqui mais ou menos como a realização. A gente chega lá, como a realização. Certo? Então, por uma questão óbvia, para nós podermos entender a fé, nós temos que começar o quê? Pela crença. Porque se você não tem fé, ou se a fé é pequena, tem que entender o processo. Porque ninguém cria nada e conserta nada sem entender o processo. Nós temos que primeiro entender. Por isso que o conhecimento é muito importante. Só ele também não adianta. Só o conhecimento não vai te fazer sensível, não vai te fazer iluminado, não vai te desenvolver compaixão, não vai te elevar. O Emmanuel fala o quê? Que o sentimento e o conhecimento são como as duas asas do anjo. Se você tem uma mais desenvolvida que a outra, o anjo fica penso, ele voa torto. Para você equilibrar que o caminho, esse estágio evolutivo que nós nos encontramos, da evolução, o caminho é o caminho do meio. Já falei isso um monte de vezes, é o caminho do equilíbrio. Não tentem nem ser muito santos, porque vão aproveitar de você. Não tentem ser também maus, porque vocês vão adquirir os débitos que depois vão ter que ressarcir. Equilíbrio. Esse é o caminho, equilíbrio, né? Então o equilíbrio é o caminho ideal. Então, a partir do momento que entende isso, nós temos que entender esse negócio de crença. Então, o que é a crença? Vocês já tentaram definir para vocês o que é crença? Se vocês definirem fé e crença, é complicadíssimo, porque quase é igual, mas são coisas diferentes, né? A melhor definição que eu vi de crença é assim: é alguma coisa. A definição é essa: a crença é alguma coisa que transcende a lógica. Olha que definição boa. A crença é alguma coisa que transcende a lógica, né? E faz com que o indivíduo, perante um fato ou uma opinião, né, ele tenha certeza, a convicção dele, dentro dele, que aquilo é verdade. Isso é crença. Se você chegar para o indivíduo, o céu tiver cor-de-rosa, e você falar para ele: ó, o céu é cor-de-rosa, ele fala: não, o céu é azul, porque é a crença que ele tem que é azul. A gente está com isso na cabeça desde que nós nascemos. A gente olha no céu, o céu é azul. Se por algum motivo, né, astronômico, seja lá o que for, se transformar para rosa, cor de rosa, o céu vai continuar azul. O pessoal vai falar: não, o céu é azul. Por quê? Porque é a crença. Então ela transcende a lógica. E perante um fato, uma opinião,
a pessoa tem a certeza, ela tem a convicção, aquilo é o que ela crê. E isso é a crença. E a crença, gente, ela pode vir, vamos colocar aqui, ela pode vir mais ou menos de 3 situações. Primeiro, quando nós somos crianças, são as crenças que vão colocar na nossa cabeça na grande maioria das vezes. Segundo, são as crenças das reencarnações passadas que a gente traz. No nível de mente inconsciente, a gente introjeta aquilo dentro de nós, e você depois, quando reencarna, você não lembra dessa crença com palavras e com imagens, mas vem um impulso de algum modo lá dentro que você não sabe explicar. Então são as crenças das reencarnações passadas. E a terceira seria o quê? Seria os hábitos. Certo? Seria os hábitos. O grande problema disso é que até aqui seria muito fácil. Só que dentro desse contexto aqui, ó, das 3 coisas, nós podemos desenvolver dois tipos de crenças. Primeiro, vamos por aqui. Primeiro, é a crença positiva. E segundo, é a crença negativa, ou limitante. Quando isso nós desenvolvemos, principalmente essas limitantes em nível de criança, por isso que é complicado educar filho, sabe? É muito complicado. Há muitos anos atrás, hoje a menina está moça, né? Há muitos anos atrás eu fui fazer uma palestra num centro aí na nossa região, e a dirigente, ela estava exatamente grávida. E na época ela estava, eu não lembro a idade dela, mas eu acho que era 49, eu já tinha feito, eu sei que ela estava no limite ali, né, para poder ter o filho. E ela engravidou, e é inclusive uma idade perigosa, né? E quando eu cheguei, ela estava desacursoada, né? E ela falou, olha, eu engravidei, já tinha filho todo moço, formado, fazendo faculdade. E aí veio uma menina, eu falei para ela, olha, eu vou te falar uma coisa que é a minha opinião particular de vivência. A gente só sabe educar filho depois dos 40. A gente não sabe educar filho, e olha lá, hein? Entendeu? Porque tem um monte de gente de 40 anos aí que é imaturo, é uma criança, né? Às vezes a gente tem a sorte dos filhos já virem maduros, né? Mas quando não tem a sorte, gente, aí é complicado, sabe? É bravo. O meu filho, ele era molequinho, eu falei isso dezenas de vezes para ele. Eu falava assim, Celcinho, quando o papai crescer, ele quer que nem você, igual você. Porque um menininho, sabe? Então às vezes as pessoas falam, você educou, não eduquei nada não, ele veio pronto. Meus 2 filhos vieram prontos, né? Às vezes quando o pai tem muita alimentação, a espiritualidade fala, vai pronto, porque esse cara vai fazer besteira. Né? Então já manda pronto. Mas quando a gente não tem a maturidade, a gente coloca crenças limitantes e negativas na criança, é complicadíssimo, porque ela vai levar isso, gente, para o resto da vida dela. Ela vai levar para o resto da vida dela, essas crenças limitantes. E o pior, quando a gente coloca na cabeça, elas já têm as tendências da reencarnação passada, e nós mostramos hábitos que fortalecem isso, pronto. Aí você fez um serviço completo de mal feito, sabe? Então nós temos que tomar muito cuidado, prestar muita atenção, porque aquilo que a gente crê, né, é aquilo que futuramente nós vamos realizar. A espiritualidade fala isso aí. Aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, você toma muito cuidado, porque você vai conseguir. Você pode não conseguir agora, conseguir lá na frente, você pode às vezes não conseguir nessa reencarnação, mas vai materializar uma hora, ou vai na reencarnação que vem. Ou quando você desencarnar, você materializa lá no plano espiritual, que é muito mais fácil. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, se nós quisermos entender essa sequência aqui da fé, nós temos que começar pela crença. Primeiro é a definição, saber como é, depois saber como ela funciona, e aí através disso aqui, começar a desenvolver o autoconhecimento para que a gente possa de algum modo mudar ou fortalecer aquilo que nós temos dentro de nós. Porque a fé, veja bem, se a crença é alguma coisa, né,
vamos assim dizer, que transcende a lógica, a fé é mais ou menos igual sendo diferente. Isso eu já falei uma vez aqui, porque eu encaixo às vezes essas colocações em várias palestras. A melhor definição que eu vi de fé, qual foi? Foi a definição no Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem uma definição em que o Espírito, que se intitulou Espírito Protetor, ele faz uma definição muito boa. Ele fala assim, ó, prestem atenção, lembrem o que eu falei da crença. A fé é a vontade de querer e a certeza que essa vontade vai se realizar. Então é a vontade de você querer uma coisa e de repente brota dentro de você aquela certeza, aquela convicção que aquilo vai se realizar. E realiza. Quem já teve essa experiência sabe disso. E realiza. Né? Então a melhor definição que eu vi foi essa. E o que ele fala depois? Ele fala que a fé, ali como eu dividi a crença, também tem dois tipos de fé. Ele fala. Primeiro é o que? É a fé humana. E depois nós temos a fé divina. O que seria isso aqui? A fé humana é exatamente aquela fé em que ele fala que usa aquilo que eu disse no início, a nossa energia, nosso potencial de realização, enfim, a gente usa nos nossos empreendimentos materiais, nas nossas realizações, nas nossas aspirações materiais. E a fé divina é aquela mesma energia, igualzinha, só que você direciona para o outro lado. É a vontade que você tem de se elevar espiritualmente. Mas é a mesma energia, o mesmo poder, o mesmo potencial. Coloque o nome que vocês quiserem, porque é muito difícil colocar nome nisso, na fé. Mas é uma energia, um potencial realizador que todos nós temos, inclusive a ciência prova que geneticamente, e ela, além de provar, ela mostra, através de experiências, né, em laboratório, que isso aí é uma realidade. E se isso é realidade, por que a minha fé não funciona? Não é assim? Por que eu não creio que isso é uma realidade? Se está sendo mostrado perante a mim, tanto espiritualmente, os espíritos falando, quanto a ciência corroborando tudo aquilo que foi feito. Hoje está sendo feita experiência no Alberto Einstein, na Santa Casa de Porto Alegre. É a mesma coisa. Tem convênios com a Universidade Duke nos Estados Unidos, onde eles estão fazendo experiência com isso aí. E nos mostra o quê? Que existe uma realização, inclusive em nível de saúde. E a coisa, nós temos isso aí. A explicação é essa, ó. São as crenças limitantes aqui, ó. Quando eu fui aqui, ó, são as crenças limitantes, são as crenças negativas. É o pessimismo que nós temos dentro de nós. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos numa conversa, né, eu reparo muito isso aí. E de repente o assunto descamba para alguma coisa negativa. Ou é política, ou é doença. Aí num grupinho sempre tem alguém que vira e fala assim, não, vamos pensar positivo. Não é verdade? É interessante isso, porque eu costumo pensar assim, e eu pergunto a Deus, quanto tempo você consegue pensar positivo? Vocês já repararam nisso? A gente não mantém um pensamento positivo mais do que alguns segundos, e a nossa mente pula por outro pensamento. Os cientistas pesquisaram isso aí e deram o nome de mente de macaco. Por quê? Porque macaco pula de um lado para o outro. Nosso pensamento é igual. Nosso pensamento muda de pensamento para pensamento, de um lado para o outro. A gente está aqui, de repente lembra lá o fogão, o fogo aceso. E se a casa pegar fogo? Tem corpo de bombeiro? Última vez, a cabeça vai longe. Aí você volta para o pensamento positivo. Não é assim? E aí a gente ainda vira e fala assim, não, eu sou otimista. Você pode tentar ser otimista, mas se você não tiver uma crença alicerçada numa certeza, se você não tiver uma fé inabalável, né, muitas vezes pela razão, como dizia Kardec, você acreditar, você ser
convicto, você ter a certeza disso, o teu otimismo não funciona. Por isso que o Daniel Goleman, né, que é foi um daqueles que divulgaram as inteligências múltiplas, ele tem uma frase que eu li uma vez, eu nunca mais esqueci. Ele fala assim: o otimismo demasiadamente ingênuo é desastroso. E é, sabe? E é. Porque se você não crê e você não tem fé, você não é otimista. E a pessoa começa a se enganar. Só que ela monta imagens. Então, o otimismo é o quê? É um produto da fé, é um produto da crença. O indivíduo otimista, ele é um indivíduo otimista natural. Ele é leve, com alegria. Ele não é um otimista que tem que forçar o estado mental dele para poder visualizar alguma imagem positiva. Ele não visualiza imagem nenhuma, ele sente no fundo da alma que aquilo é uma possibilidade. Ele sabe que no fim vai dar certo. Por que ele sabe? Porque, vamos por aqui, intuitivamente, né, ele sabe que existe, ele crê nisso piamente, existe uma fonte universal de inteligência. Cada um dá um nome para ela. Uns chamam de Deus, outros chamam de Jeová. Jesus chamou o quê? De Pai. E o que ele fala? Que esse Pai, ele tem intrínseco nele a imanência de tudo aquilo que nós necessitamos. É desse Pai que emana a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa alegria, a sustentação da própria vida. É a imanência desse Pai que nos supre de todas as necessidades que nós temos. Então ele sabe, Jesus fez várias citações disso. Vou falar rapidamente a citação que eu mais gosto no Evangelho. É o que eu mais gosto no Evangelho. É quando Jesus ele vê as pessoas preocupadas, né, com o que comer, com o que vestir. Porque hoje a gente não preocupa mais com isso. A roupa está barata. Comer, ninguém morre de fome. Lá em Rio Preto tem aquele restaurante lá que eu acho que é mantido pelo Estado, R$1. Você vai lá com R$1, gente, uma moedinha. Tem um prato com arroz, feijão, carne, mistura e ainda leva um suco. R$1. Quem é que passa fome nesse mundo hoje? Então você não tem mais preocupação com o que comer, com o que vestir, mas tem preocupação com o boleto. Não é verdade? Eu já brinquei aqui com vocês, né? Por exemplo, se hoje Moisés aparecesse aqui, Deus não ia mandar uma nuvem de gafanhoto comer tudo, destruir tudo, acabar com a paz humana. Deus ia mandar uma nuvem de boleto. Entendeu? E é assim, você chega na tua caixa postal, você tira um, tem outro, tira um, tem outro. Não é assim? E a gente não se preocupa, paga um, vem dois. Aí chega a Unimed, o pessoal arrepia tudo. Mas é mais ou menos isso aí, né? Então o que Jesus fala? Olha a colocação que Jesus faz. Ele fala assim: olhai as aves do céu. Olha o que ele fala: por que vos preocupeis com o que comer, com o que vestir? Olhai as aves do céu. Elas não semeiam, não produzem nem semeio, nem ajuntam em celeiros. E no entanto, nosso Pai Celeste as alimenta. Aí ele faz a citação dos lírios lá, que se vestem tão bonito que nem Salomão, com todo o seu esplendor, conseguia vestir como um deles. E assim ele vai falando. Aí depois ele faz uma colocação. O que ele fala? Homens de pouca fé. Lembram disso? Homens de pouca fé. E ele fecha maravilhosamente. Procure primeiro a justiça, a verdade e a justiça divina, e tudo o resto vos será dado por acréscimo. O que será que ele quis dizer nessa última frase? Ele quis dizer, sabe, que existe um elemento na nossa alma que cria essas crenças negativas aqui. Existe um elemento, isso sim nós temos que trabalhar, sabe? Existe uma imperfeição só, que essa imperfeição é que nos faz totalmente infelizes. E que nos supre, e que não nos deixa suprir, desculpem, de tudo aquilo que a gente necessita.
Por quê? Porque o Pai supre de acordo com os padrões de funcionamento da lei universal, lei divina, chame como vocês quiserem. Lei de ação e reação, lei do choque de retorno. É de acordo com as suas leis, é que a coisa funciona. Se você transgride a lei, não funciona. E o que é que a gente transgride essa lei principalmente? Uma vez eu fiz uma palestra só sobre esse assunto, hein? É um negócio chamado, um pouquinho embaixo, ó, que é aqui que mina, chamado egoísmo. Isso aqui, gente, é que impede da gente desenvolver e impede da gente ter essa certeza absoluta que nós vamos ser supridos. Porque a grande verdade é que nós temos a crença extremamente arraigada dentro de cada um de nós, de que primeiro você deve ter, para depois dar. Não é assim? A crença é essa. Quando nós praticamos a caridade, quando nós ajudamos o nosso semelhante, o que é que a gente dá para o semelhante? Aquilo que está sobrando. Vocês já viram, por um acaso, alguém ter um vizinho que é amigo, e esse vizinho passa uma situação financeira terrível, quebrou a empresa, os filhos não tem para ir para a escola, esse negócio todo. Vocês já viram algum vizinho ir lá no banco fazer um financiamento para dar para o amigo? Ele pode até ajudar financeiramente, mas o dinheiro está sobrando para ele. Aí ele fala, não vou fazer isso, porque eu tenho a minha família para sustentar. Exatamente. Nós temos esse conceito. Primeiro nós temos que receber, para depois a gente dar. Não é assim? Aí a coisa começa a travar. Aí a coisa trava. Então, o grande problema nosso é exatamente um negócio chamado egoísmo. É o egoísmo que trava. Quando os apóstolos, olhem lá no Evangelho, chegaram para Jesus e falou, mestre, aumenta-nos a fé. Eles também viam, Jesus fazia os milagres, e eles iam fazer, eles não conseguiam. Então eles falaram, mas como é que é? Como é que não... Eles deviam fazer essa pergunta, por que a minha fé não funciona? O raciocínio deve ter sido porque ela é pequenininha. Então eles foram lá para Jesus e falaram, mestre, aumenta-nos a nossa fé. O que Jesus respondeu para eles? Depois que fizerdes tudo que tiveres que fazer, né, dizei, não fizemos mais nada do que obrigação, não merecemos recompensa. Quer dizer, é você fazer sem pensar no retorno, é fazer antes de receber, é exercitar a caridade mesmo. É por isso que no início eu falei, o conhecimento te leva no processo evolutivo, mas é uma asa que você está desenvolvendo. A outra asa é a asa do sentimento, da caridade, para poder fazer o que? Equilibrar. Só conhecimento, gente, só estudo, não adianta. Não adianta. Nós temos que começar a entender esse processo de fazer as duas vezes. E lentamente, quando a gente começa a desejar para os outros de um modo incondicional a ajuda, não é dar dinheiro, que eu estou dizendo, não só. É quando você pede para o outro mesmo, mas com fé, com vontade, com sentimento, que essa fonte imanente de extremo amor ajude o semelhante, que às vezes tem problema de saúde, tem problema financeiro, tem problema de relacionamento, tem problema familiar, seja lá qual for o problema, você já está movimentando as leis naturais, as leis do universo, as leis divinas, que vão fazer o quê? Elas vão te retribuir proporcionalmente aquilo que você está dando. E isso é uma verdade que a gente pode comprovar através da prática. Sabe? Quando a gente ajuda, a vida automaticamente nos ajuda. Então, gente, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês essa noite. Sabe? Pensem nisso. Né? Eu não vim nem com um tema muito definido, né? Eu improvisei aqui mais do que alguma coisa preparada. Por isso que eu falei, nós vamos fazer um bate-papo. Porque eu acredito que isso é muito importante. Um dos meus questionamentos é esse aqui, né? Para mim mesmo. Por que a minha fé muitas vezes não funciona? Ela teria que funcionar.
Em termos teóricos, eu sei tudo, e às vezes não funciona. Aí você pode crer que a crença está atuando de algum modo. Você tem a crença, né? É a crença que muitas vezes você traz, é a ressonância de vidas anteriores, de vidas passadas, do passado longínquo, onde aquilo você desenvolveu certas coisas, está lá nas profundezas do teu ser, que de algum modo você tem que fazer aquilo vir para fora e transformar aquilo ali, essa ressonância, numa energia extremamente positiva, de convicção, de certeza, né? Que, certeza do quê? Que é aquela frase que eu gosto do Antigo Testamento, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que ele tudo fará. A gente não entrega, o ego não deixa, a gente tem que ter o comando, né? A gente não relaxa, a gente não fala, não, na hora que precisar a coisa chega, de um jeito ou de outro acontece. A gente sabe na teoria, mas na prática a gente não consegue. Deu para entender? Muito bem. Então esse é o que eu gostaria de passar para vocês nessa noite. Pensem sobre isso aí, meditem sobre isso aí, e tem um jeito, rapidamente, que eu vou colocar para vocês, que esse jeito é um que isso eu assino embaixo, ele funciona. Porque não adianta vir aqui falar uma hora para vocês e mostrar caminhos, né? Exponho, mostro, tal, mas não adianta. É igual quando chega, você tem que ser bonzinho, você tem que ser caridoso, tem que ser quê? A pessoa por dentro fala, como é que eu faço isso aí, né? Entendeu? Se eu não consigo. Um dos jeitos, gente, que tem, são dois comportamentos que nós teremos que ter, duas atitudes básicas, vamos por assim. Primeiro, você tem que habituar a pedir sim, é a prece. Segundo, é a meditação. Nas experiências que fizeram, né, em nível de neuroimagens, isso aqui, ó, dava um efeito estrondoso. A prece e a meditação. Então o que vocês fazem? Se disponham a todo dia levantar e tirar 10 minutos do dia, seja a hora que vocês quiserem, seja de manhã, à tarde, à noite, não importa, a hora que cada um mais se adequar nisso. Vocês sentem, serenem a mente, elevem o pensamento a essa fonte que eu falei para vocês, a esse Pai, e faça a prece. A prece tem que ser objetiva e rápida. Não adianta fazer a prece da Smile, do André Luiz, como também não adianta fazer a prece mecânica, porque não vai funcionar. É uma prece que vocês têm que fazer do fundo do coração. Elevem o pensamento ao Pai, façam uma prece muito breve. Depois o que vocês fazem? Esvaziem a mente e fiquem ali alguns segundos desse modo. Aí você vai falar, mas eu não consigo esvaziar a mente. Consegue. Se você treinar, com 3, 4, 5 semanas, você começa a ter, às vezes, momentos ali que você consegue. Com o treino, isso vira água. Sabe? Isso vira água. Você esvaziem a mente. Não pensem em nada. Mas na prece, vocês pediram exatamente para mostrar o caminho para resolver tudo isso aqui que eu falei para vocês. E creiam, um dia, em qualquer momento, isso vai aparecer. É o que a gente chama de insight. Vocês vão ter, é como um flash, né? Vocês vão ter ou uma imagem, ou uma sincronicidade numa situação, alguma coisa que vocês vão falar, não, esse é o caminho, agora eu sei como eu faço. Só que tem que ter empenho, tem que engajar nesse tipo de coisa. Porque a gente levanta, assiste horas de televisão, trabalha o dia inteiro, fala um monte de bobagem, ouve outro monte de coisa negativa e bobagem, chega no fim do dia, à noite a gente está arrebentado, deita e dorme. E a vida faz assim, ó, passa como um cisco. É extremamente fugaz. Quando a gente vê, a gente está lá já na portinha para ir embora daqui. Do lado de lá, lembra daquela palestra da expansão da consciência? Na hora que nós tivermos a percepção, a gente fala, gente, que tempo que eu perdi. Então exercitem. E vocês vão ver que sinceramente a coisa acontece. Então, olha, nessa noite, gente, eu desejo de coração tudo isso para vocês. Sabe, de coração. Que vocês possam
através do empenho pessoal, né, do esforço de cada um, vocês possam trilhar esse caminho de realização e possam desenvolver no íntimo da alma de cada um de vocês essa vontade, essa convicção, essa certeza que essa vontade vai se realizar. E vocês vão ver que quando a gente pede, a porta se abre, como disse Jesus. Então, nessa noite, a cada um de vocês, eu desejo muita paz, muita harmonia, muita coragem para isso aí, e que vocês possam levar isso não só para vocês, mas tudo aquilo que os cerca, né? Que os permeia. Então, a cada um de vocês, muita paz, muita harmonia e muita serenidade. Que Deus os acompanhe e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por vocês.